Outra parte importante da igreja de São Francisco de Assis, que a gente precisa dar atenção, é a questão do teto da nave, onde acontece ali a missa e onde fica o público especificamente. Quando então foi encomendado esse teto, essa encomenda foi feita ao tal do Manuel da Costa Ataíde, que é chamado mais conhecido como Mestre Ataíde. Ele é um dos mais importantes pintores desse período barroco, do barroco colonial mineiro aí, naquela região lá. E aí o que acontece? Ele vai começar a pintura tanto do teto quanto dos painéis laterais e de algumas coisas de talha de madeira lá no altar em 1801. E ele vai fazer esse serviço até 1812. Então são 11 anos em que ele vai estar trabalhando nessa decoração interna dessa igreja com a parte da pintura. Então entendam o Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, é um mestre pintor, tem várias obras dele espalhadas, inclusive lá naquela região lá de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, então assim, é bem interessante. Ele era mestiço também, é bom ficar ligado, tá? E ele vai fazer umas coisas bastante interessantes nesse teto lá, que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Então é o seguinte, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, quando São Francisco de Assis começa a receber as estigmas, acabei de falar no vídeo anterior, sobre as feridas que ele tem nas mãos, nos pés e no peito, isso acontece quando ele vai até uma igreja lá na Itália, chamada de Igreja de Nossa Senhora da Porciúncula. Nome estranho, nome feio, mas é o seguinte, Igreja da Pequena Porção, de Nossa Senhora da Pequena Porção. Então essa igreja especificamente era uma igrejinha bem pequenininha que tinha lá na Itália, na região de Assis, se eu não estiver enganado. E aí o que acontece? O São Francisco de Assis foi até essa igreja, ele estava lá nessa igreja pequenininha, que chamava então Igreja de Nossa Senhora da Porciúncula, que é a mesma coisa que Igreja de Nossa Senhora da Pequena Porção. E ele estava em oração, quando de repente aconteceu um estrondo, abriu o céu, e desse céu aparece Maria, rodeada de anjos e santos, muito mais anjos do que qualquer outro tipo de figura. E aí, o que acontece? As estigmas começam a ser criadas na mão do Francisco de Assis. Isso pode ser visto também no medalhão. Tem um medalhão na portada, lá em cima, eu vou mostrar aí na imagem já, que ele trata exatamente disso, do céu aberto, com Nossa Senhora aparecendo, se eu não estiver enganado, essa imagem está lá, e o santo com as mãos, com os braços abertos, com as mãos, com a palma à mostra, recebendo as perfurações, dá para ver os raios direitinho que chegam até as mãos dele, e aí a gente entende que eles estão sendo criados esses estigmatas. Então pensa que a partir do momento que você está entrando na igreja, você olhou para a portada, você tem um tanto de informações no sentido daquilo que é a vida de Francisco de Assis, e quando você acaba de entrar na igreja, você entra na nave, que você olha para o teto é mais ou menos a visão que o Francisco de Assis teve quando, de certa forma, em oração na igreja de Nossa Senhora da Porciúncula, o céu se abriu e Maria apareceu para ele. Então é como se você estivesse recebendo, naquele instante ali, a visão, digamos assim, que São Francisco teve quando ele estava recebendo as chagas de Cristo. Então são momentos muito marcantes, muito interessantes da vida do santo que acabam sendo registrados e colocados lá. Aí sobre o teto, especificamente, é bom vocês ficarem ligados no seguinte, o mestre Ataíde consegue criar uma impressão muito interessante de profundidade nas laterais da pintura. Fica dando a impressão de que algumas colunas estão apoiadas na lateral, nas paredes da própria igreja, e essas colunas seguem adiante como se o teto não existisse, como se então esse teto fosse se erguendo, fosse subindo, dando a impressão, através do desenho de perspectiva, de que tudo está indo embora, tudo está ficando distante, até que lá em cima a gente consegue ver uma espécie de medalhão também, a gente costuma usar esse termo para a imagem que vocês vão ver lá, e esse medalhão é meio que sustentado pelas 4 colunas que sobem. Lá no centro do medalhão está então a Nossa Senhora, que nesse momento específico é entendida como Nossa Senhora da Porciúncula. Ela é rodeada de anjos, muitos anjos, inclusive esses anjos que rodeiam a figura de Maria nesse instante são anjos músicos. Isso foi uma inovação, digamos assim, do mestre Ataíde. Não existe essa representação aqui no Brasil, em outro lugar, com o céu repleto de anjos músicos. Então, mais ou menos, se entende que a ideia é de que quando você esteja chegando lá no céu, você vai estar sendo recebido, fica melhor assim, sendo recebido por uma espécie de orquestra celestial, em que os anjos tocam suas trombetas, seus violinos e tudo mais, e você está chegando, sendo muito bem recebido lá por Nossa Senhora e por esses anjos.
é um teto muito impressionante, feito em madeira. Vai ficar fácil de ver pelo vídeo que eu vou mostrar para vocês, que existem as tábuas direitinho, dá para ver os recortes das tábuas e os encaixes delas direitinho. E essa pintura cria um medalhão muito festivo, muito alegre, dando a impressão de que a morte não tem que ser exatamente algo só ruim, né? Porque para nós que ficamos é a dor, é o sofrimento, é a perda, mas para quem está chegando no céu é luz, é alegria, é ser bem recebido, ser bem acolhido. Aí óbvio que isso tem muita relação com a ideia do que o cristianismo diz em si. O que você fez de bom para merecer isso é o que vai te deixar chegar nesse lugar lá, dessa forma aí, né? Aí vale entender, tá? Existem muitos contrastes fortes, o que é bem característico do barroco nessa pintura. Apesar de ser uma pintura de grande iluminação, ela é leve, ela não tem um aspecto carregado e pesado daqueles dramas, por exemplo, do Caravaggio, de sombras carregadas e pesadas e tudo mais, mas ele consegue trabalhar um pouco com esses contrastes e ele joga muita dinâmica. Eu já tinha conversado muito com vocês sobre isso, sobre o barroco lá no início. Ele joga muita dinâmica em cima das posições dos anjos em volta. Parece que todos eles estão bastante agitadinhos, muito animados, dá a impressão de que está tocando uma música bem interessante, bem para cima, bem alegre, tá? Outro fato interessante que eu acho que é importante vocês terem noção é a questão da Maria em si. Se vocês forem reparar os detalhes aí pelo preze, vai ficar fácil de ver, eu vou colocar ele aqui também, vai dar para ver direitinho que a Maria tem os traços de uma mestiça. Vale entender, o Aleijadinho era mestiço, a gente já conversou sobre isso, o Mestre Ataíde é mestiço. Então, de certa forma, colocar uma Nossa Senhora mestiça é um pouco colocar a cara desse Brasil colonial nas imagens dos santos. Cria um vínculo mais interessante, a pessoa que vai até a igreja, ela se vê lá. Apesar de que, vale lembrar, essa igreja especificamente aqui, ela é de uma ordem terceira de homens brancos. Então os mestiços não podiam entrar aqui, e muito menos os negros. E aí, de certa forma, o Mestre Ataíde dá um tapa na cara da sociedade, colocando aí uma mestiça, Maria, dentro de uma igreja de brancos, sendo que eles não aceitavam as pessoas. Então, tipo assim, você aceita o santo, e aí as pessoas, né? É bastante humanista a ideia dele. E outra, é importante entender, é a representação de uma cara de Brasil que, de certa forma, quase ninguém tinha tratado antes, tá? Além disso, já falei dos anjos músicos. Vale entender muito, quero que vocês tenham noção, existem muitas formas curvas, côncavas, convexas e tal, e isso acaba atrelando um pouco desse barroco que a gente tinha conversado com uma espécie de rococó. É muito confuso aqui no Brasil essa definição, se as igrejas são exatamente barrocas, se elas são exatamente rococós, mas eu acho que o mais adequado é a gente entender o tempo inteiro que existe uma grande junção. Então tem algumas dessas curvas e contracurvas que são a cara do barroco europeu, que tem forma de concha, e isso é a cara do rococó europeu. E está todo mundo junto, na mesma situação, até porque de certa forma as coisas ficam muito parecidas. Então é importante entender que isso acaba trazendo essa mescla, que é o barroco tardio no Brasil, porque é um barroco misturado com o rococó, em uma época que o barroco e o rococó já acabaram. Já rolou inclusive aqui em 1801 o neoclassicismo já estava em decadência, eu vou falar do neoclassicismo depois, e vai estar começando já o romantismo, quando a gente ainda de certa forma está fazendo barroco no Brasil, tá bom? Acho que basicamente o que a gente precisa conversar a respeito desse teto é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa depois a gente conversa mais, tá? Um beijo, até daqui a pouco, vamos pro próximo vídeo.